Oi, pessoal, bom, vou finalizar aqui, né, a nossa aula, né, de ontem, né, que a internet estava ruim, e vocês pediram para voltar nesse exemplo que eu tinha dado, né. Então, ontem a gente viu, só recapitulando, nossa aula, os 3 diagramas, né, a gente viu temperatura versus pressão, vimos aqui em cima temperatura versus volume específico, depois a gente viu pressão versus volume específico, né, com as 3 propriedades aí que a gente aprendeu. E aí eu pedi para vocês, coloquei um exercício, que seria esse aqui, né, um exemplo, aonde que eu pedi, né, para vocês procurarem aí a água, né, com a pressão de 2.000 kPa e volume específico de 0,2. E até ontem um aluno mandou uma dúvida, falou, ai, Sabrina, eu sei o raciocínio, mas eu não sei olhar na tabela, né? E realmente, gente, se a gente sabe o raciocínio, sabe olhar na tabela, vocês vão errar. Tanto em termodinâmica 1 como em termodinâmica 2. Olhar na tabela é essencial, né? Então, primeira coisa que a gente faz em um problema, e vocês vão ver me falando muito isso, é identificar minhas duas propriedades independentes, duas ou mais. No caso aqui, as minhas duas propriedades independentes que o exercício me deu, né? Tá fácil. É a pressão versus o volume específico, né? Então, qual gráfico eu vou fazer das duas propriedades dependentes que eu tenho? Então, eu vou fazer o gráfico PV, né? Pressão versus volume específico. Então, eu vim cá, desenhei meu gráfico PV, né? E aí, muita gente fica na dúvida, eu vou olhar em saturado, eu vou olhar em líquido comprimido, eu vou olhar em vapor superaquecido, né? O primeiro passo, pessoal, é a gente marcar uma referência, né? Então, primeiro, identificar as duas propriedades independentes, realizar o gráfico dessas duas propriedades independentes. Como que eu vou utilizar esse gráfico? Vou marcar um ponto de referência, né? Um ponto que eu conheço em cima do meu gráfico. Então, para 2.000 kPa, um ponto que eu conheço é os limites, né? Que seria o volume específico do líquido saturado e o volume específico do vapor saturado. Esses valores estão lá na tabela para a água a 2.000 kPa no saturado. Quer dizer que meu fluido é saturado, que essa condição que eu dei aqui é saturada? De forma alguma. Nunca. Isso eu jamais posso afirmar, né? Isso quer dizer que esse ponto eu sei que ele está aqui, eu sei que esse ponto está aqui. Por quê? Eu quero marcar, na verdade, é o 0,2. Esses dois pontos aqui, eles são apenas um referencial para eu saber exatamente onde está o ponto 0,2. E quando a gente olha aqui, o 0,001, 1177, 0,0996,3, né? O 0,2, que é o ponto que eu quero, ele é bem maior do que o 0,09, que é um ponto que eu marquei aqui na frente. Então, o meu ponto, ele é o 2.000 com o 0,2 que está aqui na frente. Então, eu sei que ele caiu na região de vapor superaquecido. Coloquei aqui VS para abreviar, né? Então, eu vou ter que ir lá na tabela de vapor superaquecido para eu pegar as propriedades, porque esse é meu ponto real, né? Eu parti do saturado apenas para marcar o meu referencial. Eu, para utilizar o gráfico, eu sempre preciso de um referencial, qualquer gráfico, né? Então, se eu descobrir que é vapor superaquecido, a gente foi lá na tabela e procuramos 2.000 kPa e 0,2. Quando chegou lá na tabela de vapor superaquecido, né? Então, vou até colocar aqui para vocês, né? Novamente, eu vi o seguinte, eu não tinha o 0,2, né? Eu tinha o 2.000 kPa, eu tinha o 0,1996, o 0,2 e o 0,22. Então, a gente montou a nossa interpolação, né? O exercício tinha impedido o título, eu sei que o título é não aplicável, porque o título só existe na região de saturação. Se não está na região de saturação, eu não vou ter título, correto? A temperatura, que é o que eu estou achando, e o estado é vapor superaquecido, tá? Então, montei a minha interpolação. Eu tenho que 0,1996 tá para 600, 0,22, 323 tá para 700, né? Vim cá, mostrei para vocês que essa fórmula, ela vem da semelhança de triângulos, né? Vocês utilizam uma fórmula que é igual a essa, só que às vezes um termo tá para cá, outro tá para lá, pode utilizar a fórmula que vocês aprenderam. Então, normalmente, a coluna que eu não conheço, eu chamo de B1 e B2, né, minhas variáveis, e a coluna que eu conheço, que é o valor que eu estou interpolando, eu chamo de A1 e A2. Aí eu só jogo na fórmula, a gente achou 601,7, que é um valor bem razoável, como eu comentei com vocês, porque 0,199 é praticamente 0,2, então tinha que dar um valor bem próximo de 600, correto? Então isso aí é só para vocês lembrarem
do exercício. Agora, a gente vai fazer um exercício, né? Até peguei minha tabela aqui para ficar mais fácil. Que realmente é um exercício, né? Não é um ponto só. Eu vou estar trabalhando com um processo, vai sair de um estado e vai para o outro. Então, ele falou que eu tenho um vaso rígido, né? Então, vou desenhar meu vaso rígido aqui, aonde que eu tenho amônia nesse vaso rígido, né? A minha condição 1, ele falou que é vapor saturado de amônia, né? Se ele já falou que é vapor saturado, né? A gente sabe que o vapor saturado, o título vale quanto? O título vale 1. Lembrando que vapor superaquecido é diferente, né, de vapor saturado. Eu até mostrei para vocês, estou tentando achar a folha aqui, ó. Peguei ela aqui pra gente voltar nesse assunto. Aqui, ó, coloquei para vocês na aula. Vapor superaquecido é diferente de vapor saturado, né? O vapor superaquecido, ele cai em toda essa região aqui do gráfico, né? O vapor saturado, eu sei onde que ele tá no meu gráfico. Ele tá exatamente nesse ponto aqui, né? Ele tá em cima da curva de saturação. Ele não tá nem dentro da minha curva, nem nesse ponto aqui. Ele tá exatamente aqui, aonde que o título vale quanto? Vale 1, né? O próprio volume específico é o volume específico do vapor saturado, que eu poderia pegar lá direto, correto? E aí ele me deu a temperatura, né? Que é 20 graus. Ele fala, transfere esse calor para um sistema, então, meu sistema 2, até que a temperatura em 2 atinja 40 graus, tá? Coloquei aqui para vocês. E ele pergunta, quanto que vale a pressão final? Então, ele está querendo meu exercício P2, tá? Observe o seguinte, na condição 1, ele já me deu duas propriedades independentes. Ele já me falou que é vapor saturado, porque eu sei, quando ele fala que vapor saturado, o título é 1, e já me deu a temperatura, que é 20 graus, né? Se eu precisasse desenhar o gráfico, né? Aqui, como ele falou que é vapor saturado, a gente nem precisa desenhar o gráfico, tá, pessoal? Porque eu já sei exatamente qual ponto que eu vou pegar. Eu vou pegar a linha de vapor saturado a 20 graus para amônia, tá? Mas vou colocar aqui para vocês, caso alguém tenha dúvida ainda, né? Como é a temperatura, eu vou desenhar a minha isobárica, né? Que é a minha linha de pressão constante. E aí eu sei que para 20 graus, né? Desenhando 20 graus aqui, ele falou que é vapor saturado, então o título vale 1. Então, o meu ponto 1 é exatamente esse aqui, né? Coloquei aqui meu ponto 1. E aí, eu vou ter o volume específico do vapor saturado, que é igual ao meu V1. Então, o meu V1 vai ser o volume específico do vapor saturado, porque no exercício ele já te falou que é vapor saturado, certo? Para a gente pegar a tabela, eu vou pegar a tabela aqui, vou procurar a amônia só para mostrar para vocês que esses são os primeiros exercícios, né? Então, como eu sei que já está saturado, o exercício me contou, eu vou para 20 graus e vou pegar as propriedades. Então, eu poderia pegar a pressão aí, né? Que é 857,5 e poderia pegar o volume específico, né? Então, eu vou para 20 graus, vou pegar esse volume específico aqui, ó, 0,14922. Então, eu vou escrever ele aqui pra gente, 0,14922, né? Aí para 20 graus. Só conferindo aqui, tá certinho. Poderia pegar a pressão também, né? Então, P1, ele seria aí 857,5 kPa, tá? Considerando aí a amônia saturada. Ótimo, as propriedades que a gente aprendeu até então, eu peguei, né? Já fui lá na minha tabela, peguei. Poderia pegar energia interna, entalpia, entropia? Poderia, mas a gente não tá falando, a gente fala mais pra frente, né? E o exercício também não pediu. Então, vou deixar só até aí por enquanto. Quando eu olho o estado 2, eu tenho apenas uma única propriedade independente. Eu só tenho temperatura. Que aí vem a dúvida até do aluno que me mandou no particular. Sabrina, muitas vezes eu olho olhando a tabela. Eu tenho condição, gente, de olhar na tabela para temperatura de 40 graus? Aí tem gente que poderia responder, vai para o saturado. Mas eu vou olhar 40 graus com o quê? Eu não posso olhar na tabela. Eu não sei nem que gráfico eu vou fazer ainda, né? Apenas com uma única propriedade,
não adianta vocês quererem olhar na tabela, vocês vão errar, né? A gente vai errar. Não adianta, você pode ter certeza absoluta que você vai errar. Eu preciso de uma outra propriedade dependente para poder olhar na tabela. Só 40 graus não vai adiantar. E aí, então, nós vamos começar a pensar no nosso problema, né? A gente não relembrou a primeira lei ainda, então muito dificilmente a resposta vai estar na primeira lei por enquanto. Porque depois eu falo para vocês que 98% das vezes, quando a gente acontece com um problema que tem uma única propriedade independente, a resposta vai estar ou na primeira ou na segunda lei, né? Aqui vai cair nos 2% aí, né? 98%, 2% a gente vai cair que não vai estar nem na primeira nem na segunda lei. Então, nós vamos analisar o nosso problema. Eu tinha amônia que já estava na condição de saturação, porém tudo já era vapor, correto? E aí eu aqueci essa amônia ainda. Então, se eu aqueci, né, se eu transferir calor, é esperado que ela vire vapor superaquecido. Mas eu tenho que provar isso, né? Isso aí é o que eu acho que aconteceu com o meu problema. E aí a gente vai pensar o seguinte, essa amônia, ela tá num vaso rígido, né? Se ela tá num vaso rígido, pessoal, a massa em 1 é igual à massa em 2, né? Eu não tirei e coloquei amônia. Como eu posso falar para o meu vaso ser rígido, o volume também não variou. O meu V1 é igual ao V2. E daqui, a gente vai tirar o seguinte, a gente não tem que volume específico, né? Volume sobre a massa. Se meu volume 1 é igual ao meu volume 2 e minha massa 1 é igual à minha massa 2, né? Logo, o que eu vou ter? Que meu volume específico 1 é igual ao volume específico 2, né? O meu V1 não variou, a minha massa 1 também não variou. Então, óbvio, meu volume específico também é o mesmo. Então, aqui agora, eu vou ter que V1 é igual a V2, volume específico 2, que por sua vez é igual a 14,922. Acabou o problema, né? Porque agora eu encontrei minha outra propriedade. Então, agora eu tenho duas propriedades independentes. Então, o gráfico que eu vou fazer para saber exatamente onde que eu tô é o gráfico temperatura versus volume específico, né? Então, vou desenhar ele aqui, ó. Temperatura versus volume específico. Agora eu tenho minhas duas propriedades dependentes. Então, vou desenhar, né? Vou desenhar a minha isobárica, que é de pressão, para 40 graus. Primeiro passo para utilizar o gráfico, marcar a minha referência, um ponto em cima da curva que eu conheço. Então, eu vou lá para a tabela de saturado primeiro, vou marcar o volume específico do líquido saturado e o volume específico do vapor saturado, marcando a minha referência. Não quer dizer que meu ponto vai estar aqui em cima. Eu só quero ver se esse valor de 0,14922 vai estar à esquerda, vai estar dentro ou vai estar à direita. Estou marcando a minha referência. Então, eu vou lá na tabela, né, para 40 graus, amônia saturada, e vou marcar esses dois pontos. Então, vou pegar esse valor aqui e vou pegar esse aqui, 8313, né? Então, vou deixar aqui para escrever, para ficar mais fácil. Então, esse é 0,01725, né? E aqui vai ser 0,0813, né? O valor de 14,922 real que eu tenho, ele tá bem aqui na frente, né? Ele vai ser maior do que 0,313. Então, vai ser 0,14922, que é o que a gente esperava do exercício mesmo, né? Se aqui ele já estava em cima desse ponto, né? O meu ponto 2 aqui agora, meu estado 2, que é esse ponto, ele tende a virar vapor superaquecido. Já que eu transferi calor, né? O tanque é rígido, então a tendência é que ele vire vapor superaquecido mesmo. Então, agora eu vou ter que ir lá na tabela para ver a pressão, né? Aí eu vou olhar na tabela de quê? Amônia, vapor superaquecido, né? Então, ó, amônia, vapor superaquecido, vou olhar para 40 graus. Para 40 graus, eu tenho que procurar aquele volume de 0, deixa eu ver que ele é mesmo, 0,1492, né? Então, vamos 0,14 primeiro. Então, aqui tá 3, tá longe, vou andando. Amônia sem kPa tá 1,51, ainda tá longe. Amônia, para 40 graus e 150 kPa, tá 1,0062. 40 graus tá 0,75, né? Meu volume específico,
né? A 200 kPa. Então, não tá 0,14, eu quero 0,14, né? 40 graus, 0,49, tá descendo. 40 graus, 0,39, 38,226. Vou passar a página, né? Deixa eu melhorar aqui, que embaçou. Voltou, tá? Então, 40 graus, 0,29, tá chegando. Vou pôr aqui porque fica fácil de eu errar, né? Porque ainda tem como eu errar. Aqui tá 0,24. Aqui tá 0,17, tá chegando, eu quero 0,14, né? Então, para 40 graus, aqui tá 0,138, então passou, né? Então, 0,14, ele tá entre esse ponto e esse aqui. Então, eu vou fazer a interpolação entre 1.000 e 800 kPa, né? Então, eu vou interpolar o meu 0,14 entre 0,3868 e 40 graus aqui, ó. O valor que eu vou interpolar, 0,1772, certo? Então, vou vir cá e vou montar a minha interpolação, tá? Vou montar aí pra vocês que, ó, então, para 40 graus, né, eu vou ter 800 kPa, né? O valor para 40 graus a 800 kPa do volume específico é 0,77202. Para 1.000 kPa, esse valor, como eu mostrei para vocês, é 0,13868, né? O valor que eu tô interpolando é o 0,14922, que é o valor que tá entre esses valores, né? 0,17 e 0,13, né? E X é a pressão que eu quero, que é a pressão 2, né? Novamente, se forem utilizar a minha fórmula, né? A coluna que eu quero, a minha incógnita que eu achar, eu chamo de B. Então, B1 e B2. E a coluna que eu conheço, eu chamo de A, que é o valor que eu tô interpolando. E aí, só julgar na fórmula, né? Que eu já passei para vocês, ou se vocês interpolam de outra forma também não tem problema. Pode usar qualquer um, o resultado vai ser o mesmo, tá? Tem professor que gosta de usar outra fórmula. Eu tô acostumada com essa aqui, mas elas são idênticas, tá? Uma chega na outra, só forma de escrever. E aí, vocês vão achar X, que equivale a P2, tá? Eu fiz uma conta rápida aqui, não sei se está certo, mas deu aproximadamente 938,13 kPa, tá? Depois vocês dão uma conferida nessa conta aí. Não sei se ela vai estar totalmente certa. Novamente, analisando o resultado, né? O 900 está entre 800 e 1.000 e, além disso, né? O 0,14, ele vai estar mais próximo de 1.000 do que 800. Então, 938,13 seria um resultado aí razoável. Correto, pessoal? É isso aí. Eu vou filmar o exercício todo, porque vocês podem dar um print e copiar aí no caderno.